Bem, gente, vamos falar de um outro assunto aqui de internacional. A cúpula do BRICS oficializou na última quinta-feira que vai ampliar o bloco, viu? O grupo decidiu convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros. São eles Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. É isso mesmo? Falei todos? Exatamente. E olha, esses foram os 6 escolhidos, Paulo, porque a 15ª cúpula dos BRICS, que foi a mais audaciosa de todas, começou com 2 projetos ali bastante marcantes. Primeiro, de uma moeda comum. Não é uma moeda única, uma moeda comum que é uma transação em torno de um mesmo sistema monetário, vamos chamar assim. Mas isso não foi para frente. Agora, eles receberam, os BRICS, 23 pedidos de integração. Vocês entendam como o bloco que começou com 5 países, começou com 4 e depois a África do Sul entrou como 5, agora vai passar para 11, mais que dobrou de tamanho em pouco mais de 20 anos de vida aí. E agora entraram esses: Argentina, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito. A gente tem aí algumas marcações importantes. Todos eles são importantes fornecedores de matéria-prima e commodities, ou minério, ou combustível, ou alimentos. E sabe quem encabeçou toda essa mudança dos BRICS? Ela, a China. Então, tendo esses grandes fornecedores de commodity, porque uma potência que já é grande e ambiciona ser o maior PIB do mundo no século XXI, e aí organizações internacionais só discordam de quando isso vai ser, mas todo mundo concorda que vai ser. O dado mais conservador, mais cuidadoso, diz que isso vai acontecer em 2075, mas eu já li que isso vai ser em 2050 ou em 2035. A China ser a maior potência econômica do mundo. E isso faz parte desse processo. Claro, porque precisa de alimento e combustível e minério para infraestrutura, para alimentar uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e combustível para fazer toda essa máquina industrial crescer muito. E tem mais uma coisa: todos esses países espalhados por diferentes continentes vão ajudar uma outra grande ambição chinesa, que é a chamada nova Rota da Seda, que é o maior projeto de interligação, de distribuição de todos os produtos que vão sair da China na história da humanidade. Serão mais de 30 entrepostos entre o sudeste da China até Roterdã, no coração da Europa Ocidental, e de Roterdã para o resto do mundo. Agora, com esses todos os países dentro dos BRICS e a China comandando esse processo, vai facilitar muito essa missão deles. E com a tua experiência internacional, como é que você vê a posição do governo Lula em relação a esse avanço chinês que você relatou para a gente? Há um ambiente de cooperação nisso? Não dá para dizer que tudo é feito só de maravilhas. Mas olhando para o Brasil, que tem uma roda motriz na economia de exportação de commodities, alimentos e minério de ferro, por exemplo, só para citar 2, infelizmente a gente exporta muito pouco produto de alto valor agregado, porque a nossa indústria de tecnologia ainda está engatinhando, muito pelo contrário, a gente passa por um infeliz processo de desindustrialização da indústria de tecnologia, por exemplo. Para as commodities, Paulo, isso aqui foi fascinante para a gente. Conseguiremos mais acesso a produtos importantes, a exemplo de petróleo. Nós temos as nossas bacias de petróleo, mas ainda o refino no Brasil é muito complicado. A gente pode conseguir combustível mais fácil desses países exportadores de combustível. Arábia Saudita, Irã, Egito também está nessa conta aí. E a gente tem muita facilidade agora de exportar o que sobra aqui da nossa expertise, grãos e proteína animal. Inclusive, o Brasil tem as autorizações necessárias para exportarmos proteína animal para países de orientação muçulmana, que tem que ter um corte específico, tem que ter uma indústria especializada, e nós temos essas certificações. Sim. Então isso nos coloca aí, abre mercados em que nós já tínhamos a nossa bandeira, mas vai facilitar muito essa transação de produtos. Muito bem. Turma, o que vocês acham aí desse novo momento dos BRICS, Diogo? Eu acho que é mais uma entidade internacional que muita gente critica porque não está exatamente de acordo com a ONU, mas eu acho que toda entidade internacional de relações que
busque facilitar as relações entre os países, ela tem que ser bem-vinda. Uma das críticas são esses membros novos que dizem que são países nada democráticos e de fato não são. Mas veja quem foram os eleitos para o Conselho de Segurança da ONU, junto com o Brasil, que vai até 2024, para os anos 2022 e 2023. Brasil, Albânia, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos. Tirando Gana, que por incrível que pareça é um país democrático, e o Brasil, os outros são ditaduras também. Então você tem isso na ONU. Quer dizer, essas críticas não é um critério, né, Maninho? Deveria ser, na minha visão. A gente está vivendo um momento delicado do mundo, onde há uma guerra em curso entre democracias e autocracias. Nós vimos a Rússia desrespeitar todo o direito internacional e invadir o território da Ucrânia, que estava lá pacificamente vivendo a sua vida, com autonomia, foi invadido pela Rússia, e isso coloca em risco todo o sistema da governança global, porque quem não respeita o direito internacional não é confiável para ser um parceiro comercial. Se você não respeita a existência do seu vizinho, você vai respeitar um contrato comercial? Mas como é que você, de alguma forma, finge que o relacionamento Brasil e China não existe para valorizar única e exclusivamente a essência democrática? Não, veja, um ponto é a manutenção de relações diplomáticas e comerciais. Isso é fundamental. Não estou dizendo que o Brasil deva se isolar do mundo ou que o caminho de construção da paz seja o rompimento de relações com ditaduras. Não é isso. O ponto é o quanto nós estamos próximos das democracias e o quanto nós estamos próximos das ditaduras. Ou seja, nós podemos fazer negócio com países que não são democráticos, mas a gente precisa não abrir mão de certos valores fundamentais. Entre eles, a soberania dos povos, a democracia, os direitos humanos. E nós estamos vendo o governo Lula, na política externa, tratando isso como se fosse um detalhe. Então o governo que foi eleito... Mas, mano, se for para seguir com rigor isso aí, nós vamos comprar óleo diesel e gasolina de quem? Veja, é o que eu estou dizendo. Eu não estou defendendo... Eu não estou defendendo petróleo, combustível? Eu não estou defendendo o isolamento comercial. Então, o que eu estou dizendo é que a gente precisa fazer negócio, mas está mediado por valores. E a política externa do Lula, que foi eleito prometendo uma frente ampla pela democracia, não leva esses valores em consideração. Então trata, por exemplo, como se a guerra da Ucrânia fosse uma questão de Zelensky e Putin sentarem num bar, tomarem uma cerveja e resolverem suas disputas. Mas peraí, como se a Ucrânia fosse tão culpada pela guerra quanto a Rússia. Qual nação hoje no planeta tem esse modelo de tratamento nas suas relações internacionais? Olha, a União Europeia, de forma geral, faz comércio. Não faz comércio com a China? Faz com a Rússia. Acho que eu não estou conseguindo expressar meu ponto. É que você é muito fofo. O problema não é fazer comércio. A questão é que o comércio importa e nós precisamos, sim, ampliar o comércio internacional. Inclusive, eu sou a favor de uma ampla abertura comercial no Brasil. O Brasil é um país muito isolado do mundo comercialmente, mas a política externa vai para além dos negócios. Tem também uma questão de valores que guia a diplomacia. E lembrando também... Por favor. Lembrando também que... Eu vou te dar uma ajuda nessa aí. Pra você não ficar sozinho. Eu achei que você ia pra cima dele. Não. Então eu vou pra cima de ti. Eu vou pra cima de ti, porque é o seguinte, a gente tem que também entender como é que o PT funciona como liderança e expressão ideológica, inclusive para alcançar o maior número de público, né? O maior público de eleitores. O PT, ele tem um tratamento muito forte, fica contando quantas ministras mulheres vão ter, quantos ministros negros vão ter. Então, assim, quando o PT sinaliza apoio e parceria aos novos países do BRICS, levando em consideração como os homossexuais são tratados nesses países, como as mulheres são tratadas nesses países, como as outras minorias sociais são tratadas nesses países, os efeitos econômicos que as classes mais pobres têm nesses países, ele sinaliza contra a sua própria base. Então não é somente aquilo que acontece e o que não acontece, é também uma questão de discurso político e uma grande contradição do PT. Agora, o ministro Mauro Vieira está alegando que o Brasil teve uma participação extremamente ativa
nessa decisão dos BRICS. Dá para acreditar, Daisy Chiocari? Não. Então, eu estava pensando aqui, óbvio, o Favalli aqui é o expert, eu sempre vou atrás dos melhores analistas, né? Mas eu sou analista de política brasileira. Mas olhando isso de fora, assim, eu acho que o que tu está querendo dizer, mano, existe um termo na política brasileira, na ciência política, que se chama realpolitik. Tu tem que negociar. Por exemplo, o Brasil negociou com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essas negociações, elas são extremamente necessárias. Acho que o Mano está falando aqui é que o governo da esquerda ele não faz questão nenhuma de mostrar constrangimento nessas negociações, né, com países onde a democracia não impera. O que eu olhei dessa reunião dos BRICS, desculpem a sinceridade, mas é que o Brasil poderia ter participado por Skype. Ia lá, ligava, desligava, pronto, porque a China comandou, né? Linha auxiliar. Até pela preocupação do ministro Mauro Vieira de mostrar que o Brasil apresentou critérios a serem adotados e tal, mas no final das contas, acho que é o que a Daisy resumiu muito bem. Mas que a Daisy está colocando, né, quem comanda é literalmente a China, né? A China compõe praticamente 70% do PIB dentro dos BRICS. Então, e eles estão, né, o crescimento da China, eu acredito que eles estão usando a instituição, os BRICS, exatamente para crescer a sua relação no mundo. Os argumentos, segundo o ministro Mauro Vieira, que foram apresentados, os critérios para essas futuras expansões são comprometimento com as reformas do sistema de governança global, especialmente ONU e Conselho de Segurança, implementação de um mecanismo para promover o critério e o comércio entre os países dos BRICS e outras nações, e qualquer expansão deve considerar o equilíbrio à representatividade regional. Esses foram os 3 critérios defendidos pelo Brasil para promover isso. Dr. Wagner. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar, né, eu concordo também com o Mano e com a análise da Daisy, acho que o Brasil precisa mostrar um certo constrangimento. Mas, por um outro lado, né, a gente também tem que lembrar que os países têm soberania. E até que ponto um discurso político pode ser entendido como uma violação da soberania. A gente não pode opinar sobre a realidade política, né, de outro país, porque cada país se desenvolve de um modo completamente distinto. Né, e a gente também tem que entender, uma coisa é a visão ocidental sobre direitos humanos e a construção foi uma construção, né, do Ocidente, e a gente impor isso para o Oriente como se fosse uma realidade política aplicável para todo mundo. Então é um pouco difícil para quem está nesse jogo da política internacional, porque você precisa ser comedido. Agora, é óbvio, né, que é uma postura completamente diferente você receber o Nicolás Maduro no Brasil com todas as honras. Né? Você recebê-lo como um presidente de outro país com respeito é uma coisa. Eu acho que é isso que o Mano está falando. Você precisa deixar mais claro, olha, eu estou fazendo um acordo comercial para o Brasil que é importante, não importa se a China vai crescer 1 milhão de vezes, se o Brasil crescer junto é o que importa. A economia vai crescer, as pessoas vão ser bem cuidadas. Uma coisa é você adotar esse discurso. Mesmo nesse discurso mais focado na questão econômica, há uma compactuação com valores antidemocráticos. Isso, e é isso que precisa ficar muito claro. Quando falam assim, mas o Brasil tem que ter uma relação com a Venezuela por conta disso. Tudo bem, mas você vai estar tendo uma relação, querendo ou não, seja comercial ou não, com uma ditadura sanguinária, certo? Mas eu concordo plenamente com o que o professor falou e tenho saudades do tempo que o Brasil não se metia na política interna dos outros países. E aí, logicamente, tem que incluir a Venezuela. Quer dizer, não tem sentido, de repente, se meter favoravelmente um contra o outro. O ideal é não se meter. Até porque o Brasil está com isso começando a querer chamar o terrorismo para cá. Quando a gente começa a se meter na política internacional doméstica de outros países, a gente está convidando a ser vítima de terrorismo. Quer falar, deputado, por favor? Não, eu acho que concordo com o que o doutor está colocando. Eu acho que o Brasil ele precisa ter relação com todo mundo. Agora a gente precisa também olhar um pouquinho a nossa casa aqui, né? A gente vê que a China, por exemplo, ela tem entrado no país de uma forma muito agressiva. Por exemplo, concessões brasileiras, concessões de energia, a China está tomando conta. Literalmente, a China tem assumido isso aqui no Brasil. Isso, a gente entrega um poderio na mão da China diretamente e deixa a China literalmente dominar
o país. E assim vai acontecendo através dos outros países que são convidados. Eu discordo que ter negócios dos chineses fazendo negócios no Brasil seja entregar o controle do país, porque nós temos agências reguladoras, nós temos a lei brasileira. Então, quem vem de outros países para fazer negócio aqui tem que se submeter à lei brasileira, e é isso que acontece. Eu acho que é importante aumentar a integração entre os povos, e se tem pessoas de outros países que querem fazer negócios aqui, trazer investimento, trazer dinheiro, eu acho que nós temos mais aqui a acolher e fazer negócio. Muito bem.